E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UERJ do ano de 2013 que fala pra gente o seguinte: em um laboratório, as amostras X e Y compostas do mesmo material foram aquecidas a partir da mesma temperatura inicial até determinada temperatura final. Durante o processo de aquecimento, a amostra X absorveu uma quantidade de calor maior que a amostra Y. Considerando essas amostras, as relações entre os calores específicos Cx e Cy e as capacidades térmicas Czx e Cy e as massas Mx e My são descritas por. Olha só, quando ele fala para a gente que é o mesmo material, você pode admitir que o calor específico, que é uma propriedade atribuída ao material, vai ser o mesmo, porque a amostra X e a amostra Y têm o mesmo material, ok? Então, basicamente, ele está dizendo para a gente nesse problema que ele pegou um determinado material, por exemplo, areia. Ah, Luiz, é areia mesmo? Não. Ele pegou amostras com quantidades diferentes. É isso que ele está te dizendo. Ok? Só que você não sabe qual amostra é qual. Então, se o calor específico é igual, a gente já pode eliminar algumas opções, como a letra B e a letra D. Olha só, ele já mostra pra gente que a capacidade térmica é maior, mas a gente vai deduzir isso e vai entender o porquê. A capacidade térmica, ela é dada pela razão da quantidade de calor pela mudança de temperatura. Ele fala que essas amostras são aquecidas de uma mesma temperatura inicial até uma determinada temperatura final. Então, as duas amostras têm a mesma temperatura inicial e a mesma temperatura final. Logo, elas têm a mesma variação de temperatura. E aí a gente precisa analisar a relação entre a quantidade de calor e a capacidade térmica. Veja que essas grandezas elas vão ser diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, maior vai ser a quantidade de calor que ele precisa receber para mudar a temperatura dele. Então, se na amostra X ela absorver uma quantidade de calor maior, necessariamente a gente pode chegar à conclusão que a capacidade térmica dela é maior do que a capacidade térmica de Y, justamente porque ela recebeu uma quantidade de calor maior. A capacidade térmica também, ela pode ser expressa pela seguinte expressão. Isso ficou redundante, perdão, mas vai ser massa vezes calor específico. A gente tem o seguinte, a gente precisa analisar a relação entre massa e capacidade térmica, porque a gente sabe que esse calor específico é o mesmo para as duas substâncias. Então, vamos igualar essa relação. Olha só, eu vou ter que Czinho de X tem que ser igual a Czinho de Y. E aí, se você manipular a expressão da capacidade térmica, você vai encontrar que o calor específico ele é a capacidade térmica dividido pela massa. Então, eu vou colocar aqui, ó, Czão X sobre Mzinho X, Czão Y sobre Mzinho Y. Quando você tem duas grandezas que elas estão divididas assim, gente, a gente pode afirmar que elas são diretamente proporcionais. Então, quanto maior for a capacidade térmica, maior tem que ser a massa, para a gente manter um mesmo calor específico. Então, quanto menor for a capacidade térmica, menor vai precisar ser a quantidade de massa. Então, a gente pode afirmar que como a capacidade térmica de X é maior do que a de Y, necessariamente a gente vai ter que chegar na conclusão que a massa de X precisa ser maior que a massa de Y. E isso nos leva a um único gabarito, que é o gabarito da letra A. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!